Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos conceda vida longa com saúde a todos nós e cada membro das nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor entre em nossos lares e abençoe com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor reine em nossos lares, que a luz de Jesus ilumine os nossos lares, as nossas mentes e de cada membro das nossas famílias. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre oração e obediência. Olha o que diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma pessoa que obedece a Deus, ela pode dizer assim: nossa, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu já desagradei tanto a Deus. Não olha para o teu passado, olha para o presente e olha para o futuro. O que você quer para a sua vida? Claro que todos nós queremos a bênção de Deus. E Deus, se você quer a vontade de Deus para a sua vida, ore e obedeça. Deus lhe deu capacidade de fazer as duas coisas: orar e obedecer. Quando você ora, você está conversando com Deus. Quando você obedece, você está aceitando a vontade de Deus na sua vida. E é quando há uma transformação. Olha o que diz no Salmo 40. Que Davi colocou toda a esperança dele no Senhor. Nós também precisamos colocar nossa esperança no Senhor, porque Ele vem com transformação. Muitas pessoas vão para lugares, vão perguntar em alguns lugares, vão perguntar para outras pessoas, ficam falando coisas que não devem, e Deus, com certeza, Ele fica olhando: por que não fala comigo? Por que não vem a mim? Por que não conversa comigo? Por que não fala seu problema para mim? Fica só falando do problema, falando de problemas, mas não conversa comigo. Conversa com várias pessoas, fala palavras que não deve, e ali vai se tornando uma bola de neve. Uma pessoa que deve dinheiro e ela está às vezes desesperada, ela deve orar a Deus, ela deve conversar com Deus, pedir ao Espírito Santo ajuda, pedir para que coloque pessoas que possam ajudá-la no caminho e não ficar reclamando, falando que não tem como fazer, não tem como pagar, que vão bater na porta dela cobrando, ou que ela vai ficar sem o seu cartão de crédito. E ela fica, às vezes, falando coisas e com a mão na cabeça. No passado, eu ficava desesperada quando eu devia algo, que eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho como pagar nessa data. Uma vez, uma filha minha adoeceu e eu tive que usar os meus cartões de crédito. Eu parei uns dias de trabalhar, e quando você trabalha, que você para, você tem consequências. Além disso, foram meses para que ela voltasse a recuperar a saúde. Então, foi um tempo muito sofrido, muito difícil. Eu fiquei com dívidas, porque eu não ia deixar de socorrer a minha filha para cumprir, né, com os compromissos que tinham, e eu usei os cartões com médicos, com remédios, com gasolina para pôr no carro, e as despesas foram enormes. Foram 6 meses, todos os dias indo para hospitais, e às vezes ela ficava internada, passava 2, 3 dias, depois voltava novamente. Foi um tempo muito sofrido. E
quando Deus nos ajudou e recuperou a saúde dela, ficaram as dívidas. E eu fiquei muito decepcionada comigo mesmo. Eu achava que eu não ia conseguir mais mudar aquela situação. Então, teve uma outra época que eu fiquei muito doente, porque eu sempre fui muito certa nas minhas coisas e eu sempre gostei de pagar tudo em dia, mas aquela era uma situação extrema e eu tive que fazer uma escolha: minha vida financeira ou a vida da minha filha? Claro que eu optei pela vida da minha filha. Por que que eu estou te falando isso? Eu sei o que é uma pessoa que está endividada. Eu passei por isso. Só que eu não conhecia a palavra de Deus, eu não vivia, eu sabia mais ou menos. Eu não estudava a Bíblia, eu não escutava da forma que eu escuto hoje. A voz de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Quando a gente busca, ele dá solução. Você não fica falando só do problema, você consegue a solução do problema. Oração e obediência. Ore e obedeça a Deus, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Comece a pedir perdão dos pecados, porque todos os dias nós devemos pedir perdão dos nossos pecados e buscar uma vida melhor, buscar uma vida de paz, uma vida que tenha, sabe aquela vida que você sonha ter? Deus tem essa vida para te dar. Deus tem paz para te dar, a paz que o mundo não dá. Foi isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar e nos dar a paz que o mundo não nos dá. A alegria, o Espírito Santo, ele nos dá amor, alegria, paz. Você quer riqueza maior para uma pessoa? Ela dormir e acordar em paz, ela saber que ela pode conversar com o Espírito Santo, porque habita dentro dela, e tudo o que ela precisa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então, quando você ora, são duas coisas: orar e obedecer. Esse é o segredo para você ter uma vida melhor, uma vida que é diferenciada de tudo que você já teve até hoje. Oração e obediência. Vamos orar o Salmo 40 e ver o que aconteceu na vida de Davi, que também acontece em nossas vidas. Deus nos tira de lugares ruins, de situações ruins, situação difícil às vezes na saúde, nas finanças, no relacionamento conjugal, mudança de lugar, de um lugar que você mora para o outro. Quando você ora com fervor, quando você já agradece, Deus muda a situação. Você está colocando a sua esperança em quem? Na sua força, na força do seu braço? Coloque a sua esperança em Deus. Espere em Deus, confie, ore e obedeça e veja a transformação. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Olha que bênção! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los,
mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, e a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. E assim, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos socorre, é aquele que nos liberta, é aquele que fala conosco todos os dias. Todos os dias, na palavra de Deus, Ele fala algo ao nosso coração e vai transformando. A transformação é de dentro para fora, é na mente. Quando você começa a ter a transformação de Deus, começa em sua mente. É um trabalhar, é uma diferença enorme. Você começa a se enxergar como uma pessoa que tem valor para Deus. Quando você se sente amado, amada por Deus, a primeira coisa que acontece, você começa a se sentir protegida. Você não está mais só. Imagine uma pessoa em um lugar quando falta energia e ela na rua, sozinha, sem saber o que fazer. Mas quando chega a luz, volta a luz novamente. E chega as pessoas que amam a vida dela, como é que ela sente? Alegre, sente alegria, sente uma leveza, um alívio enorme, porque ali ela sabe que está protegida com as pessoas que a amam e ela continua a sorrir. Passa aquela fase do coração acelerado, do medo, do desespero, do pavor. Assim é quando Jesus entra em nossas vidas. Quando você fala com o Espírito Santo de Deus, você sente uma paz que você fala: eu nunca senti isso. Homem nenhum pode tirar o que Deus te dá. A paz, a alegria, o amor. Você começa a enxergar a vida de outra forma. Deus começa a trabalhar no teu coração e mostrar as portas que Ele está abrindo para você. É assim, oração e obediência, falar com Deus. Esse é o segredo. Fale com Deus todos os dias. Fale dos seus problemas, o que você está sentindo, o que você está precisando. Apresente a Deus
Converse com Ele é nosso Pai, Ele é todo poderoso e Ele quer te abençoar, Ele quer cuidar de você, de todas as áreas da sua vida. Não é só uma área da vida que Ele cuida, é de todas. Quando começamos a confiar, a colocar nossa esperança, Ele tira as nossas vidas de um poço, de um lugar frio, de um lugar escuro, um lugar que a gente achava que não tinha mais saída. Ele é a solução para os nossos problemas, mas nós não podemos escolher. Às vezes uma pessoa magoou você e você também falou coisas que não devia para essa pessoa. Aí Deus toca no seu coração para você pedir perdão, não pensando no que aquela pessoa te falou, mas pensando no que você falou. Aí o Espírito Santo toca no seu coração para você pedir perdão. Aí você fala, não, mas ela também me falou muitas coisas, por que que eu tenho que pedir perdão? É onde entra a obediência. Você não precisa olhar para o que o outro está fazendo. Nós é que precisamos obedecer a Deus. E às vezes é necessário pedir perdão por aquilo que falamos, porque quando entra a obediência, entra também as bênçãos. Aí você começa a receber as bênçãos da obediência, porque você começa a conversar com Deus, que a oração é uma conversa com Deus. Tem pessoas que ficam imaginando, como que eu vou pedir, como que eu vou orar. Nós não sabemos conversar com as pessoas que confiamos. Você às vezes confia em alguém, você chega nessa pessoa e fala, mas olha, aconteceu isso comigo, eu não sei o que vou fazer para sair dessa situação. Às vezes na situação financeira, às vezes é um problema familiar, às vezes é na saúde. Conversa assim com Deus, mas claro, a nossa conversa com Deus é o respeito, é o cuidado com as palavras, mas sendo sincero, totalmente sincero do fundo da alma. Porque se é alguém que nos conhece mais do que nós mesmos, é Deus. Deus já sabe o que vamos falar, Ele já sabe o que vamos pedir. Agora, veja mesmo, se alguém só te procura quando precisa, como que você vai se sentir? Você vai ficar feliz que alguém só chega na sua casa, só ligue para você quando precisar? Claro que você não vai ficar feliz. Agora imagine o nosso Pai. Saber que uma pessoa só procura Ele na hora do desespero, na hora da precisão. Não podemos ser assim. Temos que ter intimidade com o nosso Pai, falar com Ele todos os dias. E a primeira fala, Senhor, obrigado por mais esse dia. Perdoa os meus pecados. Me envia, Senhor, me envia teus anjos poderosos para nos proteger. Aí você começa a falar com Deus, agradecer a Deus, começa a louvar a Deus durante a manhã. Você vê uma vida totalmente diferente. Louvar a Deus quem está enfermo. É fácil? Não é fácil. Não é fácil agradecer a Deus quando a pessoa está passando por um problema de saúde. Mas agradeça, porque Deus está abrindo boas portas para te curar. Eu creio, colocando os médicos certos, Deus está preparando curas. Deus está preparando o milagre daquele e daquela que está desesperada na saúde, nas finanças, nos seus lares, mostrando qual a saída. Nem sempre a saída que Deus nos mostra é aquela que gostaríamos, mas precisamos obedecer a Deus com um pedido de perdão, com um pedido de gratidão a Deus e olhar todos os dias o que Deus tem feito em nossas vidas. E que quando você orar, sua oração vai ser ouvida todos os dias. Quando falamos com Deus, Ele nos ouve. E tem transformação. Vamos agradecer a Deus, vamos
pedir a Deus que Ele nos conduza a lugares melhores, a lugares maiores, onde você possa dizer assim: olha, meu irmão, minha irmã, Ele transformou a minha vida, Ele também vai transformar a tua. Faça essas orações para outras pessoas, divulgue o canal, essa é a palavra de Deus, seja generoso. Quando você é generoso com alguém que está precisando ouvir uma palavra, quando você ajuda um canal de oração como esse, a tua vida é transformada. Ajude a obra de Deus, ajude a crescer, porque quando a palavra de Deus chega em um lar, a vida se transforma. A nossa vida se transforma através da palavra de Deus. Ore e obedeça, meu irmão, minha irmã, e receba as bênçãos da obediência. É a palavra de Deus que fala. Eu creio na palavra de Deus. Você crê? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude e o Espírito Santo venha nos ensinar a orar, levar para Deus tudo o que precisamos, que Ele leve os teus pedidos para Deus, que Ele leve toda necessidade tua para Deus e que o Senhor nos ensine a obedecer. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir pelas nossas vidas e de cada membro das nossas famílias. Pai, nos ensina a te ouvir, Senhor. Fala conosco, fala com o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Fala audível, Senhor, com todas as pessoas que estão escutando essas orações. Entra nos lares, Senhor. Toca nas famílias, faz o teu mover, Espírito Santo. Tira tudo que não é teu das mentes. Tira tudo que não é teu, toda inveja, mal olhado, tudo aquilo que atrapalha a vida dos teus filhos e filhas, enfermidades, Pai. Faz cair por terra toda enfermidade e toda falta de dinheiro, Pai. Abençoa as finanças dos teus filhos e nos ensina, Espírito Santo, a obedecer a palavra de Deus. Em nome de Jesus, abençoa toda pessoa que está escutando essas orações e que são obedientes à tua palavra a partir de hoje, Pai. Nos ensina a te obedecer cada vez mais e que a nossa oração, a súplica do teu povo, Senhor, que chegue ao trono da graça, leva, Espírito Santo, com teu amor e poder, leva para Deus os pedidos dos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus, e transforma vidas, Pai, para a glória de Deus. Liberta todo aquele que está cativo, todo aquele que está com a vida travada, que está passando por dificuldades financeiras, dificuldades, Senhor, com muitas brigas, com muitas discussões nos lares. Pai, repreendo o espírito de contenda nos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. E vem, Senhor, em nosso socorro. Vem, Senhor, vem depressa, socorre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa oração, ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os que têm nos ofendido, Pai. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.